Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Deusa da Lua, mas com a comunidade C. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite, Stephanie. Bem-vinda à nossa live, esse momento de conversarmos um pouquinho e principalmente falar sobre esse dia tão importante, que é o Dia da Mulher, trazendo um pouquinho dessa ancestralidade feminina, falando um pouquinho também sobre o mito de Perséfone, entendendo ele de uma nova perspectiva, num novo olhar. Boa noite, Gabriel. Trazendo um pouquinho do conceito de Jung para esse mito, trazendo um pouquinho também do conceito de Freud também. Deixar mais uns minutinhos o pessoal entrar para a gente começar. De fazer um pouquinho da nossa meditação, ancorar as energias para falar sobre esse assunto tão importante. E a gente poder começar esse processo, esse mergulho nesse Hades, nesse submundo interno, que tenho certeza que vai mexer bastante com vocês. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Lulu. Sejam bem-vindos. Mais uma live da comunidade C. Depois eu tenho até que olhar. O Fabiano e a Luísa estão lá na comunidade C. Eu vou deixar ali com a Esté para ela já ver se vocês estão lá, para mandar o link aqui se for necessário. A gente sempre manda os e-books também das aulas, que é depois para vocês darem uma lida, para dar uma refletida, porque esse momento aqui de troca, né, essa parte inicial, é pra gente iniciar, a gente entrar aqui no processo, já desbloquear algumas coisas. A Luísa bem sabe, né, Lulu? Essas conversas bem netuniana, onde você entra nessa profundidade do ser, e esse momento aqui é pra isso. Aí depois o e-book é pra gente ancorar, a gente conseguir trazer pro físico, entender, colocar em prática. Tem algumas práticas também lá. Voltou. Já ia falar que a minha internet hoje tá dando umas falhadinhas, mas bora lá, que ela não vai me deixar na mão, não. Então, bora começar, pessoal? Eu sempre gosto de iniciar com uma meditação, uma respiração profunda. Inspire pelo nariz, solte pela boca, deixe ir toda a tensão, toda a angústia do dia de hoje, toda a correria. Inspire mais uma vez, solte devagar. Se sinta no momento presente, inspire a sua presença, né? E solte tudo que você já não precisa mais no momento de hoje. E agora eu quero que você responda algumas perguntas mentalmente, que é muito importante para você absorver o máximo desse conhecimento e do que nós vamos trocar hoje, né? Que é o que você quer e o que você pretende entender sobre você mesma neste momento. Traga para sua mente qual é a profundidade de si que hoje precisa ser entendida, precisa ser descoberta. O que você está pronta para olhar e para se deparar de frente. E o que você quer levar desse momento. Quais são os aprendizados e quais são os processos que hoje você está disposta e disposto a levar e a ancorar no seu dia a dia. Tá certo? Então, bora começar. Hoje, o tema central, né, onde nós falamos muito ali durante a semana, é sobre ancestralidade feminina. Mas eu quero trazer a ancestralidade feminina, trazendo um pouquinho do mito de Perséfone. E esse mito ele é bem profundo, né? Ele nos leva ao Hades, né? Que é esse submundo. E ele vai levar principalmente ao nosso reinado, né?
que somente nós mesmos possamos habitar. Então hoje é o mito de Perséfone e o reinado que apenas você pode habitar. Então antes que a gente comece, né, eu já quero trazer um questionamento, né, uma palavrinha que muitas vezes pode dar aquela cutucada demais, pode dar uma desestabilizada, mas você já parou para pensar que o amor que você passa a vida toda buscando nas outras pessoas, ele nada mais é do que um amor interno que nenhuma pessoa vai conseguir preencher isso? Mas aí vem aquela pergunta, né? O que isso tem a ver com Perséfone? O que isso tem a ver com Jung, Freud? O que isso tem a ver com a ancestralidade feminina? E é isso que nós vamos entender um pouquinho nessa troca e nessa conversa que nós vamos falar hoje, né? E hoje o principal que a gente precisa ter consciência é que nós não falaremos sobre mitologia. Nós vamos falar sobre nós mesmos, nós vamos falar sobre você. E é um mergulho interno nesse Hades, no subconsciente, no inconsciente, e deixar com que ele realmente flua, né? E ele realmente possa expandir nesse momento. Vocês já perceberam que todas as vezes que você começa uma relação importante na sua vida, sempre em algum momento, em alguma trajetória ali daquela relação, daquela paixão, daquela profundidade, você se surpreende com uma confirmação de que você não é o suficiente, que você não dá o amor o suficiente, que você também não recebe o amor suficiente daquela relação, que muitas das vezes você não merece estar ali porque ele não é o local e a forma como você queria. E aí isso te leva ao sentimento de abandono, ao sentimento de fracasso, ao sentimento de... Voltou a internet? Depois vocês me falem aqui se tá dando pra ver, se tá tudo certinho aí. O sentimento de que você fracassou, de que aquele relacionamento, ele me levou e me deixou numa confusão e algumas questões internas bem profundas. Toda vez que a gente tá numa relação muito importante na nossa vida, a gente sempre chega a conflitos internos muito importantes. E isso não acontece por acaso, né? Freud explica isso muito bem dentro das nossas relações, né? A gente sempre projeta e sempre busca amores, né? E amores muitas das vezes em relacionamentos mesmo, né? Conjugais, né? Vamos colocar conjugais, mas também isso em relações, trabalho, amizades, enfim, em vários tipos de relacionamento. Mas eu vou colocar em relações conjugais, porque eu acho que é o que a gente mais consegue ter essa percepção de uma maneira mais clara, né? Então, todas as vezes que a gente busca um relacionamento na nossa vida, a gente sempre está buscando essa referência de amor. E a nossa primeira referência de amor, ela vem da mãe, né? A nossa mãe é a nossa primeira forma de amar. E ali nós não estamos falando apenas da mulher que nos criou, né? É muito mais do que isso. Porque a mãe é o nosso primeiro espelho, né? Ali ela nos ensina como é que é essa troca, como é que é esse amor, como é que é essa entrega, como que as coisas vão acontecer ali durante essa trajetória. E ela principalmente, ela nos ensina, né? O que significa ser amado, o que significa ser visto e o que significa ser suficiente. Então, dentro dessa troca que nós temos ali nessa primeira relação ali com a nossa mãe, é o que a gente aprende essa linguagem de afeto, né? E é onde essa linguagem de afeto fica registrado ali no nosso inconsciente, né? E essa linguagem, essa forma de afeto, ela é muito profunda, porque ela vai operando, né, de forma silenciosa, sem pedir licença, muitas vezes sem a gente reconhecer.
ela simplesmente vai existindo, né? E Freud explica muito isso dentro da psicanálise, né? Dentro dessas relações ali humanas e tudo mais. Então, desde pequena, né? Você vai aprendendo a buscar amor desta mesma maneira nas suas relações, nas coisas que você constrói, nas coisas que você busca, né, no seu tipo de trabalho, no seu tipo de relação, no seu tipo de amizade. A gente vai buscando essa referência ali de amor, né? E sempre vai voltando na mesma pergunta. Será que eu sou suficiente? Será que eu mereço ficar? Será que a outra pessoa me ama de verdade? E isso vai simplesmente decorrendo ali ao longo da nossa vida, né? Das relações que permeiam. Me fala se faz sentido para vocês, se vocês já sentiram isso, essa relação, essa sensação de não suficiência, de não pertencimento, de um amor onde a gente acredita que a gente entrega muito e a gente não recebe tudo aquilo que a gente queria. Me fala se vocês já sentiram isso na relação de vocês, o que vocês percebem sobre isso. E eu vou continuar decorrendo que a gente vai chegar em Perséfone ainda, porque ainda vem aquela dúvida, né? Mas o que esse amor, o que Freud tem a ver com o mito de Perséfone, que eu tenho quase certeza que todo mundo já conhece o mito de Perséfone, né? E a outra pergunta também é: o que se sentir suficiente, o que as minhas relações querem dizer, querem se associar, né, com Perséfone, com todo esse processo, não? A internet hoje aqui não tá boa, mas bora prosseguir. A Lu falou que já sentiu isso muito. Vou ver se mais alguém fala. Boa noite, Grace e Thaís, sejam bem-vindas. E a gente vai se decorrendo, né? E vai pensando, vai vivendo esse conflito ali emocional durante a nossa trajetória, buscando sempre esse amor externo, né? E nas pessoas e nas relações que a gente tem. E aí, esse buscar esse amor sempre vem com uma pergunta, né? De quem você ainda está esperando a aprovação que só você mesmo pode se dar? Quando a gente fala de relacionamentos, né? Essa é uma pergunta muito importante. Boa noite, Ana Cristina, seja bem-vinda. Essa é uma pergunta muito importante, né? De quem que a gente está esperando essa aprovação? Saindo, né, ali daquele processo da nossa mãe, daquele primeiro amor, né? Mas de quem a gente vai busca aprovação ali o resto da vida, que a gente ainda não sabe de onde vem. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse amor, falando um pouquinho sobre o que Jung traz sobre essa forma de se relacionar com a mãe. Jung, ele fala o seguinte, que nós, né, quando nós nascemos, né, antes mesmo da gente ter esse contato com esse amor com essa mãe biológica, a gente tem contato com esse arquétipo de mãe. Então nós nascemos com acesso a esse inconsciente coletivo que traz memórias, vibrações, energias e sensações que é muito maior do que esse primeiro contato com a mãe. Então, e que toda a humanidade, né, ela constrói esse arquétipo de mãe dentro desse inconsciente coletivo. Então, antes mesmo da nossa mãe nos nutrir e nos dar esse amor, essa troca, esse acolhimento ali, quando estamos aqui encarnados, nós já estamos acessando esse inconsciente coletivo e esse arquétipo de mãe, né? E o que a gente não pode... E esse arquétipo de mãe, que esse do inconsciente coletivo, né? Que é muito maior... Ele é uma mãe que nutre, que gera, que dá amor, que abre mão de si em prol de todos, que vive aquela relação de forma profunda, onde ela te colhe, te abraça e ela te dá um amor incondicional, sem mesmo você pedir ou você precisar.
Então, esse arquétipo é maior, né? Esse inconsciente coletivo, ele sempre vai gritar isso, porque é isso que a humanidade, ela traz desse arquétipo de mãe, né? Mas vamos pensar comigo. Se você acessa esse arquétipo que traz essa característica de forma tão profunda, esse arquétipo, ele não tem ego, né? Ele não tem dias ruins, ele não tem traumas, ele não tem limitações humanas, porque quando a gente está falando desse arquétipo que é maior, que é do inconsciente, ele não é uma persona, ele não é um ser humano. Então, ele traz muitas características, muitas vibrações, muitas sensações de coisas que não faz o menor sentido, porque ele é só um inconsciente coletivo e algo que nunca vai conseguir ser suprido e ser gerado por algo externo. Até mesmo porque a relação desse inconsciente coletivo que você acessou, só você vai saber. Porque cada pessoa, ela vai se conectar com essa parte desse inconsciente coletivo. Mas, agora vamos entender um pouquinho, né, sobre isso. O que tudo isso, né? O que tem a ver ao amor que a nossa mãe nos deu, segundo Freud, desde o primeiro momento, que fica gravado ali como esse amor que eu tenho como referência e como sempre eu vou buscar? O que esse inconsciente coletivo e esse amor desse inconsciente coletivo também tendo essa característica, vindo até antes desse amor que a nossa mãe nos deu, o que tudo isso se interliga, né? E o que tudo isso quer dizer com a pessoa que eu estou buscando desse amor e dessas relações que eu vou trazendo ao longo da minha vida, né? Quando a gente para pensar no nosso primeiro amor, né, na nossa primeira relação, no nosso primeiro contato ali, a gente tem que sempre parar para perceber essa mãe interna, esse arquétipo da mulher, esse arquétipo de mãe que está vibrando ali dentro. E isso só nós mesmos vamos saber. Nós vamos saber entender, nós vamos saber o que vibra ali dentro, o que é, né? É um espaço que ninguém vai conseguir preencher. Porque somente você vai conseguir olhar para esse inconsciente coletivo que você acessou, esse amor que você acessou, esse amor que você quer, e só você vai conseguir se dar. Não adianta eu passar o resto da minha vida buscando essa forma de relação, essa forma de amor, esse amor incondicional de forma externa, na minha mãe, nos meus relacionamentos, enfim, qualquer outra pessoa, sem olhar antes para esse amor que eu mesmo posso me dar. E é aí que a gente começa a entrar no mito de Perséfone e Coré. Antes eu quero te fazer uma pergunta para vocês irem respondendo aqui nos comentários, ou vocês irem respondendo de maneira interna, mas pode falar nos comentários que eu quero que a gente tenha essa troca e que a gente converse um pouquinho, né? O que você está esperando que alguém te dê que só você mesmo pode se dar? E isso tem muita relação com o dia de hoje, né? Que é o Dia da Mulher. Porque a gente sempre tá olhando ali para essa ancestralidade, para essa trajetória ali que foi vivida ao longo dessa vida, as relações e os amores, né? Que foi vivida pela nossa ancestralidade, por nós mesmos. E a gente não para observar esse amor que somente nós mesmos podemos nos dar. Então, o Fabiano falou que não espera nada, que ótimo, que bom que ele está super evoluído e hoje ele consegue não gerar expectativas nem nas relações e nem no outro. Vamos ver quem fala mais sobre isso. Deixa eu ver quem tá aqui ainda. A Lu, Stephanie, Thaís, depois me falem aqui. O que vocês ainda estão esperando que alguém te dê, que somente você pode se dar. Então, enquanto vocês vão pensando e vão colocando aqui, eu vou entrar um pouquinho, né, no mito de Coré e de Perséfone.
Vou contar a história dela, já trazendo um pouquinho sobre o entendimento de toda essa relação, né? Coré, ela tem o significado de um nome, o nome, né, Coré, tem o significado de donzela, né? E antes de ser Perséfone, ela era Coré, que é essa mulher donzela, que ela vivia no mundo, né, em cima, ali junto com Deméter, sua mãe, colhendo flores no jardim, vivia na luz, na nutrição, na superfície, naquela vida segura, naquele mundo que era maravilhoso, né, que era perfeito, né? E aí, um belo dia, né, Coré, ela estava andando, né? Ela estava andando ali no seu jardim interno, né? E ela foi raptada por Hades, né? Ela foi levada por ele para esse submundo interno. E é aí que mora uma relação muito importante. Mas antes, deixa eu só falar o comentário da Esther. Ela falou assim, nossa, que complexo. Eu acredito que eu ainda esteja muito na aprovação das pessoas. É uma espécie de encorajamento mesmo. Mas com certeza tem mais coisas. Então vamos andando por aqui, Esther. Quem sabe a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre essas relações e sobre essas coisas internas. Então, como eu estava dizendo, né? Coré, antes de ser Perséfone, ela andava nesse jardim e tudo mais. E ela tinha uma vida bonita, uma vida segura, né? E Coré, ela nos representa antes de mergulhar nessas nossas profundidades, né? Coré, ela ainda é aquele arquétipo que está correndo, né? Que em cada relação busca essa aprovação, esse preenchimento, esse amor incondicional do lado de fora, que vive na superfície, né? Sem entrar para dentro de si, nesse submundo ali, bem interno, né? Porque quando a gente fala de submundo, para Coré, que é uma donzela, né? Que é uma menina, né? Aquilo ali parece perigoso demais, então ela não quer entrar nesse submundo, ela não quer entrar pra dentro de si, né? Mas e aí, como eu estava falando, né? Ali Hades se apaixona por Coré. Em algum momento a terra se abre e ela entra pra dentro desse submundo e ela simplesmente vai, né? Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Hades, ele não raptou Coré. Aquilo ali foi só o chamado da alma dela. Aquilo foi o reinado dela chamando ela para entrar para dentro de si, né? Porque quando o mito ele fala, é como se Perséfone fosse vítima dessa história. Como se ela não quisesse viver esse submundo e como se ela tivesse sido obrigada a estar ali. Só que ela tira o mito, né, em muitas linguagens, tira esse poder de Perséfone de realmente se transformar e escolher estar naquele submundo. Escolher olhar para a profundidade, escolher olhar para si, escolher olhar para aquele submundo que ali onde mora essa verdadeira força, seu verdadeiro poder, a sua verdadeira potência, né? E quando ela está ali, naquele submundo, naquele processo interno, olhando para aquela obscuridade, é quando ela realmente está olhando para as suas questões, né? Ela está olhando para as paixões que ela silenciou, para a raiva que está muitas vezes engolida. Ela não quis confrontar durante muito tempo, né? Pro poder e pra magia que existe dentro dela e que simplesmente ela ficou fugindo durante muito tempo, né? E aí quando a gente chega nesse processo, nesse submundo interno que a gente está vivendo ali, nesse conflito, né? Nesse inferno, essa coisa paradoxal, né? Onde eu quero e não quero, fui raptada, mas eu estou aqui por escolha própria.
faz sentido ou simplesmente é algo que eu estou fantasiando e criando da minha cabeça, né? Começa a vir os questionamentos e as questões, né? Que é de quantas partes estão guardadas, nossa, ali embaixo, né? Só esperando para que a gente desça para dentro delas, né? E vai encontrar com essa sombra sem medo, simplesmente entregue, porque é na nossa sombra que vive esse poder, né? É ali que está essa parte mais obscura e mais poderosa que existe, né? Porque Perséfone, ela se faz na sombra, né? E ela só é rainha, ela só tem o reinado ali dentro da sombra, né? Ali dentro desse submundo, porque é ali que ela encontrou a força dela. Ali que ela encontrou o seu reinado e para onde realmente ela quer ir, né? E esse reinado, ele sempre vem de dentro, né? É uma versão sua que está esperando muito tempo para ser vista, para ser reconhecida, para ser olhada, e simplesmente você vai ignorando. Até que chega um momento em que a terra simplesmente se abre e você entra para dentro dela, né? E não tem como você fugir, né? Não tem como, não tem pra onde você ir. Você simplesmente se integra a esse submundo e vive ele da maneira que tem para ser vivido. Vocês estão conseguindo entender, acompanhar o raciocínio, entender toda essa lógica dessa mitologia que é tão bonita e traz tanta profundidade, traz tanta informação, tá fazendo sentido. A Lu falou que tá amando, que delícia. Depois vocês me falem. Fabiano também falou que tá entendendo. Depois vão deixando os comentários de vocês. Pra gente ir dialogando também, tá? E aí, o mais interessante a Lu falou que o submundo vai dar medo, né? Mas vai com medo mesmo. É isso mesmo, Luísa. O submundo nada mais é do que uma consagração de ayahuasca. Cada vez que a gente tá na consagração, a gente tá indo no submundo. E é interessante porque quando Coré, né, vira Perséfone, ela está ali nesse submundo, ela percebe que ela não foi destruída, né? Ela virou rainha porque hoje ela sabe andar por esse submundo, ela sabe viver, né, dentro dele e ela não se perde, né? Então todas as vezes que é necessário, ela desce nesse submundo e ali ela se encontra e ali ela se integra com essa sombra, né? E aí o Jung, ele vem falando sobre isso, ele traz que esse é aquele momento onde a gente trabalha as nossas sombras, né? É sobre se afogar ali nesse inconsciente, nessas questões totalmente internas, né? Naquilo que dói, mas a gente desce também com intenção, né? E a gente vai lá olhar sem fugir, reconhecendo que essas sombras, essas dores, essas questões internas, somos nós também. Nós não somos feitos apenas de luz, nós não somos feitos apenas de amor, gratidão e tudo mais. Não, a gente é feito de medo, raiva, inveja, sofrimento. O ser humano, a característica dele é isso. A questão é, você consegue reconhecer ou não? E aí, enquanto você não olha para essas sombras e para esse submundo, para esse id, né, esse inconsciente, ele vai te governando. A partir do momento que você olha e você se integra a ele, você governa, né? Eu gosto muito de falar de um processo que é da inveja, que acho que todo mundo consegue se reconhecer. Porque inveja é uma coisa que todo mundo fala, eu não tenho, gente. Vamos parar, né? Vamos ser reais, vamos ser seres humanos, vamos entender que todo mundo tem inveja na vida, porque senão você não é ser humano, né? Mas vamos continuar nessa. Por isso que eu gosto de dar esse exemplo. Então, vamos olhar para a inveja, né? Eu vou negar a inveja o tempo todo, vou falar que não existe, que eu não sinto inveja. Beleza. Aí, a partir do momento que eu começo a reconhecer assim, não, eu sinto inveja, pode ser que eu sinta, vou falar que eu sinto, não vou reconhecer, pode ser que eu sinta, pode ser que algumas pessoas na minha vida me deem inveja, né?
A partir do momento que eu reconheço isso, a gente começa a perceber quais os momentos que a gente sente inveja. A partir do momento que a gente começa a reconhecer quais os momentos a gente sente inveja, a gente começa a perceber que, olha, esse sentimento, essa energia existe aqui. E aí, a partir do momento que eu vou entendendo que ela existe, eu vou me integrando e percebendo como ela funciona. E aí eu vou invertendo essa energia. Será que eu preciso viver a inveja? Ou eu posso viver aquilo como algo que eu admiro? Como algo que, nossa, que legal, aquela pessoa conseguiu aquilo. O que eu preciso fazer para conseguir também? O que ela fez para chegar nesse lugar que eu posso fazer também? E isso é a gente se integrar a essa energia e não esquecê-la, né? Porque a partir do momento que você consegue enxergá-la, quem passa a governar essa energia é você e não ela que te governa mais, né? E aí é quando você começa a olhar para o seu reinado, né? E mostrar ele para o mundo, porque você começa a mostrar você. Porque enquanto a gente não conhece as nossas sombras, a gente fica mostrando a nossa luz, né? A Thaís até falou, as nossas vulnerabilidades, é exatamente sobre isso. Então a gente fica mostrando a nossa luz. Ah, eu sou gratidão, eu sou amor, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que, gente, ninguém é só isso. Todo mundo é composto de luz e sombra. E as nossas vulnerabilidades é a nossa parte mais bonita. Mas a gente só consegue mostrar a nossa vulnerabilidade quando a gente tem consciência dela e ela não nos dói mais. Porque a partir do momento que você é confrontado com a sua vulnerabilidade, com aquela parte interna sua que é profunda, você começa a perceber e a entender que isso te torna ser humano. Isso que te faz sair desse movimento, desse jardim florido maravilhoso, te faz entrar num processo interno muito bonito e que você pode realmente ser você, composto de luz e sombra, amor e medo, raiva e leveza, né? Você é composto por tudo, você é a dualidade, inclusive, principalmente de luz e sombra, né? E aí você reconhece e você encontra a sua verdadeira coroa e seu verdadeiro reinado. Porque é quando você está lá que você consegue reconhecer. E aí, a partir do momento que você reconhece esse reinado, essa coroa, qualquer pessoa que te confrontar com essa parte obscura, com esse elemento do submundo, já não te dói mais. Porque na hora que ela te confrontar, você vai dizer, olha, sim, isso é uma sombra e eu estou tratando e tá tudo bem. Porque eu não sou perfeito, né? E aí vem uma pergunta que é muito importante para esse momento, né? O que você mudaria na sua vida se você parasse de fugir do que está aí dentro? Qual parte nossa, qual obscuridade nossa nós ainda continuamos fugindo e que é algo que nos colocaria para o mundo, né? Que nos colocaria para ser visto, que a gente está na nossa parte, que ainda está totalmente profunda e que a gente só falta ser visto e reconhecido. Depois vocês deixem aqui no comentário. Boa noite, Valéria. Boa noite, Matheus. Sejam bem-vindos à nossa live, à nossa conversa sobre esse submundo interno e sobre Perséfone, né? Como é que isso vai fazer com que a gente encontre o nosso reinado. Então a gente falou muito sobre Hades, sobre essa profundidade, sobre esse submundo, sobre essa camada extremamente profunda que a gente está olhando, né? E aí, a gente continuando o mito de Perséfone, né? Quando Perséfone tá lá no Hades e no submundo, Deméter vai lá e busca ela, né? Então ela vai viver. Depois vocês, quem não conhece, né, se aprofunde para conhecer melhor sobre esse mito. Então ali Deméter, depois com o passar do tempo, busca Perséfone. Ela vai viver 6 meses na superfície, né? No jardim florido. E 6 meses ela vai viver nessa profundidade, né? E aí, o que isso quer dizer dentre tudo que nós estamos conversando até agora, né? Que
Perséfone, ela sempre vai viver os dois ciclos, né? 6 meses no submundo, 6 meses nesse jardim, né? E o que as pessoas muitas vezes não entendem desse mito é que quando ela vai viver ali com Deméter, nesse jardim florido, não quer dizer que ela esteja recuando, que ela esteja esquecendo quem ela é, que ela esteja sendo fraca, né, durante esse processo. Deméter nada mais é do que essa mãe interna. Sabe aquela mãe interna que o Jung falou? Aquele arquétipo ali de mãe que é nutridora, que é geradora, que dá amor, que dá carinho, que dá tudo de forma incondicional. Deméter nada mais é do que esse arquétipo de mãe, né? Então, quando Perséfone sai desse submundo, nada mais é do que ela indo acessar o seu amor incondicional. Ela esteve ali numa profundeza interna, no submundo interno tão grande, que traz tanto conflito, que em algum momento é necessário ela ir para essa luz. E ela se nutrir com esse amor, com esse acolhimento, com esse carinho que somente você mesmo consegue se dar. Esse olhar e essa profundidade de leveza que só você consegue se dar, né? E aí vem aquela reflexão que é muito bonito, né? Que é voltar para se nutrir. É o que a rainha faz quando ela aprende de si mesma, né? Quando a gente sabe o nosso lugar de força, o nosso lugar de poder, a gente vai nesse submundo, a gente se encontra, mas a gente também vai para a luz para a gente conseguir se nutrir, porque a gente só consegue confrontar as nossas sombras quando nós estamos bem nutridas, quando nós estamos bem amadas, quando nós estamos satisfeitas com o que nós esperávamos de nós mesmos, né? Não olhando para o que as pessoas esperam da gente, não olhando para o amor que as outras pessoas pudessem nos dar, mas olhando para aquilo que nós podemos nos dar, olhando para aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que é interno nosso, né? E é nesse momento que Freud, Jung e Perséfone eles se integram de uma maneira que é nesse casamento alquímico perfeito, né? Esse amor inconsciente, né, que você sempre buscou desde criança, né? Esse arquétipo que nenhuma pessoa vai conseguir preencher. Perséfone, ela mostra pra gente onde está, né? Que ela está nesse submundo. Você desce, você encontra aquilo que está em escondido, você integra e depois você sobe, né? Sobe porque você aprende a se nutrir, porque você entende que só você consegue fazer isso por você mesmo, você aprende que só você pode transpor e exalar isso para o mundo, né? E colocar isso de uma maneira profunda e de uma maneira que realmente faça sentido para o mundo, né? Porque Perséfone nos ensina que se nutrir, né, que nutrir esse reinado é viver esses opostos, né? Isso que é viver o ritmo, que é viver os dois lados. E o seu poder, ele está nesses dois lados. Ele está tanto na sua parte obscura, quanto na sua luz também. Deixa eu ver aqui, porque Perséfone é a sua filha, Primavera. Que ele só encontrou o amor. Ele só encontrou o amor depois que ele procurou nele mesmo. É muito sobre isso. É você encontrar dentro de si mesmo essa profundidade e esse amor de forma de se nutrir durante esse processo, né? E tá fazendo sentido? Vocês conseguiram entender alguma pergunta sobre tudo isso, sobre aquilo que a gente está conversando? Comente aqui, pessoal. Hoje vocês estão tão caladinhos, a gente estão falando tão pouco aqui. O legal desse momento é a gente trocar, é a gente conversar, é poder falar sobre essa parte, sobre esse processo de maneira profunda, né? Porque a partir do momento que a gente vai conversando, a gente vai trocando, a gente vai se olhando e vai fazendo sentido. E o que
tudo isso, eu vou deixar vocês falando aqui. Enquanto isso, eu vou dando prosseguimento aqui, porque hoje as coisas são bem extensas e a gente não pode se perder aqui no meio do caminho. Mas o que dentro de todo esse processo, né? O que tudo isso diz e nos fala, né, sobre ancestralidade feminina e sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Hoje não é aquele dia de apenas a gente lembrar, né, de receber flores. Isso já é uma coisa que já tem bem batido no Instagram, né? Eu não quero receber flores, eu quero os meus direitos e tudo mais. Isso é importante a gente reforçar, porque a mulher ainda ela luta, né, pelo seu espaço, pela sua voz, por ser você, para conseguir se nutrir, para conseguir estar aqui apenas vivendo, né, ou sobrevivendo muitas das vezes, em decorrência de tudo que a gente, de toda a misoginia, né, que a gente vive ali ao longo da nossa vida. Mas eu quero lembrar o que você carrega aí dentro, principalmente você, mulher, né? Essa força ancestral, que ela não é apenas aquela gentileza, aquele amor incondicional de forma infinita, né? Ela não é suportar tudo, ela não é se apagar. Essa força ancestral, ela não é você fazer com que tudo funcione, né? Perséfone, que é essa força ancestral, essa força feminina, né? Ela é a única capaz de entrar para esse abismo sem se perder, porque Perséfone carrega ali aquela trajetória, aquela linha que vai te trazer, que vai te nutrir, que vai te fazer entrar ali e se reconhecer, né? É olhar para sua escuridão sem fugir, é integrar aquilo que dói, né, sem se assustar, é você ter voz, né? É você subir e sabendo que a cada vez que você desce no seu Hades, né, você volta mais inteira para viver ali essa luz com Deméter, né? E que cada mulher que veio antes de você, cada ancestralidade feminina, você carrega a memória daquilo que ela viveu no seu corpo, né? E você passa a memória daquilo que você vive também adiante, né? Fazendo uma corrente ali ancestral, né? Então, as suas ancestrais viveram dores, viveram processos para que não fosse necessário que você vivesse. Assim como hoje também você vive processos e vive profundidades, vive confrontos anuais para que a sua descendência também não vive, né? E aí esse ciclo, né, eterno ali de cura, transmutação, de luz e sombra vai sendo vivida e vai sendo passada de geração em geração, né? Isso vai nos trazendo consciência que a nossa... quando a gente entra ali no Hades, né? Quando a gente entra ali para virar Perséfone, a gente não está começando do zero. Nós estamos sendo carregadas por essa ancestralidade que nutre, né? E que preparou esse Hades com muito amor, com muito carinho, e que viveu tudo isso para que a gente pudesse viver, né? E que tudo que elas viveram sobrevive, né? E se integra a tudo que a gente aprende ali naquele momento. E nesse mergulho que nós fazemos em nós mesmos, né? E a ancestralidade feminina, ela não é apenas sobre nostalgia. Ela é combustível. Ela é aquilo que nos faz estar aqui. Ela é aquilo que nos faz reconhecer quem nós somos de verdade. Fez sentido para vocês? Se vocês conseguiram entender, me fale um pouquinho. Eu vou começar agora algumas perguntas pra gente ver se a gente conseguiu entender. Comente aqui se vocês conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio. O que vocês conseguiram olhar para vocês mesmos dentro desse processo.
O Fabiano falou que o interessante é que o agente ativador dessa relação como submundo é o Hades, né? Sim, a gente só consegue ativar, a gente só consegue... Hades, né? O significado da palavra Hades é inferno, né? Submundo. É profundeza, é aquele fogo que arde ali naquela profundeza interna, né? Então, esse diabo que a Igreja Católica, né? Não vou falar Igreja Católica, é o cristianismo, na verdade. Esse diabo que o cristianismo ele traz, nada mais é do que esse submundo nosso, né? Essas correntes, o diabo. A carta do diabo no tarô, inclusive, ela fala sobre isso, sobre as nossas prisões. Porque o nosso inferno são as nossas prisões internas, aquilo que a gente não consegue ver. Porque o diabo é aquilo que nos prende, aquilo que não permite com que sejamos nós mesmos. Porque esse submundo interno, aquilo que não é reconhecido, é o que nos priva de realmente viver aquilo que nós viemos para viver. A Luísa falou, né? E o paraíso vem depois do perdão, né? Que é de nós para nós mesmos. É exatamente sobre isso. Entrar nesse submundo interno, Lu, é a gente reconhecer as nossas limitações, a nossa força, a nossa fraqueza, as nossas sombras. E a gente só consegue se perdoar quando a gente olha pra gente com amor e nós nos nutrimos com a luz também, né? Depois que a gente passa a nos nutrir com esse amor que só nós conseguimos nos dar, a gente consegue olhar e se perdoar por tudo que foi feito. Porque a gente passa a entender e a reconhecer que naquele momento, naquela situação, era o que a gente tinha maturidade para fazer. Então, se a gente para pensar, seria muito lindo se com 15 anos eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje com 37. Eu ia falar 30, mas eu esqueci que já é 37, esqueci 7 anos ali na trajetória. Mas seria muito lindo eu viver os meus 15 anos com a maturidade que eu tenho hoje. Da mesma forma que seria muito lindo viver meus 30 anos com a maturidade de 37. Da mesma forma que eu tenho certeza que quando eu chegar com 60, eu vou olhar para os meus 37 e falar assim, nossa, que lindo seria se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para viver meus 37. Então, esse processo de se perdoar o tempo todo é a gente olhar para essa profundidade, para esse Hades. Tudo é vivido de acordo com a maturidade daquele momento. Não tem como eu hoje me cobrar a maturidade de hoje daquele momento que eu estava vivendo. São coisas diferentes. E isso pode acontecer de um dia para o outro. Porque, por exemplo, eu tenho uma discussão com uma pessoa agora, né? Vamos dizer que eu discuto alguma coisa, alguma sombra minha profunda. Essa pessoa, ela me espelhou, né? E ela confrontou essa sombra minha. Essa sombra estava obscura e agora ela está aberta, né? Então, amanhã, eu já tenho mais maturidade do que eu tinha no dia anterior, porque aquela sombra até então não existia. E agora eu já consigo perceber de uma forma. Então, na hora que eu fui confrontada, eu tive uma maturidade para reagir. Hoje que eu já conheço, eu já entendo essa sombra, eu já tenho outra maturidade. Então, não tem como, muitas vezes, eu cobrar uma maturidade que eu deveria ter naquele momento. Então, a maturidade, ela nada mais é do que isso. É a gente vivendo todo dia, né? E a gente olhar para nós mesmos também, como essa ancestralidade que nós carregamos, né? A Luciana de ontem, a Lua de ontem é a ancestralidade da de hoje, né? E assim nós vamos vivendo esse ciclo, né, de viver essa ancestralidade a cada dia. Tem a nossa ancestralidade familiar e a nossa ancestralidade própria também, nós como seres individuais. O Fabiano falou o seguinte: o Hades nessa perspectiva é muito subjetivo, pode ser qualquer coisa ou situação que te coloque cara a cara com a nossa sombra.
Entendo que a própria ayahuasca nessa perspectiva, agindo como Hades. Exatamente, a ayahuasca ela te leva para esse Hades, né? Ela te leva para essa obscuridade. Só que é interessante porque esse ir para essa obscuridade também, ela exige um querer, sabe, Fabiano? Porque a medicina, ela nunca vai te levar para um lugar que você não queira ir. Ela respeita, né? Porque a medicina nada mais é do que a sua voz interna, do que aquilo que você quer viver. Então, aquilo que você acessa ali na medicina, a profundidade que você vai nela também, ela sempre estará ligada à profundidade que você quer viver dentro desse processo. Ela nada mais é do que um olhar de você para você mesmo, para esse Hades. Ela é como se fosse ela é o carrinho. Sabe quando a gente vê naqueles filmes de desenho que tem aqueles carrinhos que parece aqueles carrinhos de minério que vai te levando assim, ó. Igual quando a gente tá no Castelo do Terror, aquelas coisas de antigamente. Aí eu acho que é esse carrinho assim, ó, que ela vai levando assim, aí vai mostrando cada coisa. Ah, isso é aquilo. Aí você vai andando, né? Você vai passando. Ela nada mais é do que o transporte. Porque o entrar, o viver, isso é só você. Que é capaz de querer e capaz de olhar. Até mesmo porque você pode olhar para essa sombra, você pode olhar para essa obscuridade lá, ela pode te levar no Hades e você não conseguir ainda reconhecer, porque você não está pronto para entender aquilo. Por isso que muitas das vezes a gente sai da força sem entender nada. Eu não entendi nada, eu vi muita coisa. É porque ela só abriu o portal. E aí, na vida, né, ela vai te levando nesse Hades de novo e você vai reconhecendo, né? Aí vem uma pergunta muito importante que eu queria deixar pra vocês, né? Que mulher antes de você desceu nesse submundo para que você pudesse estar aqui? Qual que é essa ancestralidade feminina que você precisa reconhecer que ela foi nesse Hades, ela entrou nessa obscuridade, ela entrou em todo esse submundo para que você pudesse existir, para que você pudesse reconhecer hoje a sua sombra e se integrar a ela. Coloquem aqui para mim se vocês conseguem reconhecer qual que foi essa sombra, quem foi essa mulher de potência, de força. Muitas das vezes pode ter sido uma mãe, muitas vezes pode ter sido a nossa avó, pode ter sido alguém ali da família. Só fale aqui comigo quem foi essa potência que veio antes de você e que para que você pudesse se reconhecer nessa profundidade. Deixa eu ver quem tá aqui agora. Stephanie, Fabiano, Luísa, Thaís. Coloquem aqui pra mim quem foi essa mulher e essa potência que viveu isso antes de vocês para que vocês pudessem colocar em prática nessa vida. Falem aqui comigo. Tem um exercício prático que eu ia dar aqui pra vocês, mas eu vou deixar esse exercício prático para vocês verem no e-book depois. Para que vocês consigam reconhecer, para que façam com calma, no momento ali, olhando para essa parte mais obscura de maneira mais profunda, para vocês trazerem realmente essa consciência, porque é muito importante a gente estar no momento presente para a gente conseguir reconhecer essa força tão subjetiva. Por que eu vou falar subjetiva? Porque muitas das vezes a gente olha ali para nossa mãe, né? E a gente olha para ela buscando esse arquétipo junguiano, né? Que a gente projetou de inconsciente coletivo ali dessa profundidade. E aí a gente esquece de olhar para nossa mãe
como uma ancestral que viveu muita coisa para que nós pudéssemos estar aqui. Então, eu quero que vocês façam esse exercício realmente olhando para esse arquétipo de maneira saudável, sabe? Reconhecendo o lugar de força e de potência da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa ancestralidade, tia, enfim, de todas essas mulheres que passaram e que carregaram todas essas questões para que você pudesse estar aqui. Porque ela passou por muita coisa para que você pudesse existir também. Essa ancestralidade feminina que te trouxe aqui, né? Ela que te deu raiz para que você pudesse ser árvore hoje. Ela que nutriu, né? Ela que deu essa estrutura para que você pudesse carregar tudo que você é hoje. E é muito importante a gente parar para olhar que não para o que essa ancestralidade não foi capaz de nos dar, e sim olhar para o que essa ancestralidade foi capaz de fazer para que eu pudesse estar aqui. A Esté falou que foi as avós e a mãe dela, principalmente. O Fabiano falou que não sabe. Depois, Fabiano, no e-book, separa lá que a gente tem algumas perguntas ali importantes para que você consiga reconhecer. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, trazendo um pouquinho do mito de Perséfone numa nova perspectiva. Esse olhar para essa ancestralidade feminina, para essas raízes que foram geradas, que foram criadas, para manter essa força e essa potência de fazer quem nós somos de verdade. Ela foi capaz de nos nutrir e de olhar para a gente com uma nova perspectiva, com um novo olhar, trazendo uma força e uma potência que somente nós somos capazes de entrar nesse submundo e despertá-la cada vez mais. Eu que agradeço a Fabiana, Esté, Lulu, que a gente possa se encontrar mais vezes na quarta-feira. Nós teremos outra troca também, outra conversa, falando mais um pouquinho sobre a ancestralidade. Só que agora não apenas sobre a ancestralidade feminina, mas sobre as nossas raízes, né? Sobre essas raízes cósmicas, espirituais, universais, que nutre, que rege a nossa vida, né? Que nos direciona, muitas vezes até de forma inconsciente. E que a gente vai trazer para a consciência. Essa aula essa troca faz parte da nossa comunidade ser. A comunidade ser é esse momento e essa comunidade onde de trazer essa ritualização espiritual, nessa sabedoria espiritual ritualizada, que é ritualizar a vida, né? Ritualizar a espiritualidade. E é esse momento de conversa para que a gente possa se integrar cada vez mais com a nossa espiritualidade. Tá certo? A Lu falou que quarta-feira é um dia, porque é um dia ruim, porque é o dia do futevôlei. Mas depois, quando a gente tiver só as pessoas no grupo, é só mais o mês de março que a gente vai continuar fazendo aqui pela live no Instagram. Depois, quando a gente for pro grupo, a gente vai ver o que fica melhor para todo mundo. Porque as aulas eu quero que seja pelo Meet, para que a gente possa conversar, abrir o microfone, ter esse espaço de troca, de conversa, de maneira mais fluida. Agora é somente para as pessoas conhecerem, virem para a comunidade. Quem se interessou, quem ainda não está no grupo dessa comunidade, só mandar mensagem no direct, que lá a gente vai mandar o link. E lá também para vocês receberem esse e-book da aula de hoje. Lá também tem outras aulas e outros materiais que a gente está disponibilizando também. Tá certo? Então, um beijo, muito obrigada por terem estado aqui. E muito obrigada por essa partilha no dia de hoje, nesse dia tão importante, dessa potência, dessa ancestralidade feminina que brilha e que reluz, né? Tanto as nossas obscuridades quanto a nossa luz também. Um beijo, tchau, tchau.